Se atirasse uma pedra, alcançava a cabeça do Hitler. No Japão, eram milhares e 10 mil quilômetros de distância do Japão, no mínimo, talvez, né? E aí fora as Marianas ali, que é cerca de 4 mil quilômetros, o ponto mais próximo. Perdendo território, mas gradualmente. O que vai acontecer nessa imensa área aí que você está vendo? Nessa imensa área. São 2 comandos norte-americanos. Existe um comando aqui no sul, né, do general Douglas MacArthur, que inclusive foi interpretado pelo Tommy Lee Jones naquele filme Imperador. Acho que eu não vi. Não viu? Acho que não. Tommy Lee Jones de óculos Ray-Ban, cara, Aviator. Você tenta achar pra gente? Aí, o general MacArthur, cara, é um sujeito que até hoje ele é considerado talvez o militar mais soberbo da história norte-americana, né? Ele é chamado de César norte-americano ou Imperador norte-americano, uma coisa assim. Se dizia que o MacArthur não tinha um estado-maior, ele tinha uma corte. E ele era o comandante militar das Filipinas, né? Ali até o dia em que os japoneses invadiram as Filipinas no começo de 42. Em abril de 42, ficou claro que os japoneses iriam dominar as Filipinas inteiras. Você tá vendo que as Filipinas aí tem escrito um US embaixo? US, porque era colônia norte-americana na época. Aí ele foi evacuado para a Austrália, que tá bem aqui embaixo. Mas ele deixou o pessoal dele lá para ser prisioneiro. Isso é muito questionado na biografia dele, né, até hoje. Porque muitos desses líderes eles eram reticentes a abandonar as tropas, né, e tal. E o MacArthur não teve o menor pudor, olha aí, não teve o menor pudor. Esse é o MacArthur, né? E aí o Tommy Lee Jones interpretou ele no filme Imperador. Olha esse cachimbo. É um cachimbo de milho. É um milho. Ah, é? É um milho, E aí ele já tá no Japão, ele já tá com as 5 estrelas dele, o uniforme de gabardine. E no começo da ocupação, né? No final da guerra. Mas o MacArthur, ele teve essa reunião de alto comando, ele disse o seguinte: eu preciso recuperar as Filipinas. Por que mesmo? Olha lá, olha o Tommy Lee Jones aí, ó. Olha só. Aí, esse filme, se eu não me engano, tem aquele cara do Lost, que fazia o protagonista do Lost. Sei, o Jack. O Jack. O nome do ator não vou lembrar nem a palavra. Depois vê aí. Aquele cara sumiu. Mas ele tá nesse filme também. Então, era pra ele ter estourado depois do Lost, ele não emplacou, não. Não emplacou nada, né? Então, aí eles acabaram adotando uma estratégia dupla, cara. Os americanos no Japão acabaram adotando uma estratégia dupla. O MacArthur, no sul do Pacífico, tinha o objetivo dele, que ele conseguiu empurrar, que era recuperar as Filipinas, porque as Filipinas eram uma colônia americana e tinha gente lá, tinha civis americanos prisioneiros dos japoneses. E ele tinha dito pessoalmente, ao sair das Filipinas, ele cravou a jura, eu voltarei, né? A promessa, eu voltarei. Igualzinho o Schwarzenegger, né? Igualzinho o Schwarzenegger, I'll be back. Ele foi o primeiro I'll be back. Então, uma vez que ele tinha essa influência, tinha esse poder, ele conseguiu implementar essa estratégia de voltar para as Filipinas. Volta no mapa, por gentileza, Kratos. Só que é o seguinte, cara, olha onde fica as Filipinas ali, cara. E olha onde fica o Japão. É meio que não no mesmo sentido, né? É meio que distante. Pra caramba. E onde eram as bases norte-americanas, estavam ali, ó, nas Ilhas Salomão, mas também ali atrás, nas Ilhas Gilbert, né? Na Samoa norte-americana. Lá embaixo. E a Marinha dos Estados Unidos, ela, né, que era separada do Exército, MacArthur do Exército. A Marinha dos Estados Unidos pensou diferente. Quer saber? Eu não quero essa história de ficar caçando o objetivo secundário, não. Eu vou direto pro Japão. E aí a Marinha dos Estados Unidos, ela foi colocada sob comando do almirante Chester Nimitz, né? Chester é Chester mesmo, igual você fala o frango lá. E Nimitz é o nome dessa classe de porta-aviões norte-americana de hoje, né? A classe Nimitz. Então é justamente uma homenagem a esse cara. O Chester Nimitz, ele
ele disse o seguinte, cara, nós vamos direto para o Japão e nós vamos implementar uma estratégia que chama Island Hopping, que é o salto pelas ilhas. Então, nós só vamos atacar aquelas ilhas que estão diretamente no nosso caminho e que vão nos dar algum tipo de vantagem para chegar no Japão. Todas as outras nós vamos ignorar. Mas que tipo de vantagem daria? Base logística. Ah, tá. Tipo, então eles começaram ali com as Ilhas Marshall, né? As Ilhas Gilbert e as Ilhas Marshall. Em novembro de 43, isso deu... Tarawa. Cara, ali deu foi um massacre tão grande, foi um negócio tão horroroso. 4 dias, morreu muita gente de um lado. Morreu mais japonês ainda, porque japonês não se rendia. E aí, em 44, o grande salto do Nimitz foi capturar, como eu te falei, ali no meio do mapa, as Ilhas Marianas. As Ilhas Marianas estão no meio do mapa, ali no meio do Pacífico. E das Ilhas Marianas, dava para bombardear o Japão. Do que? Dos navios? Dos aviões. Ah, tá. Era a distância para ir lá bombardear e voltar. Bombardear e voltar, justamente. Então, em Você junho... sabe mais ou menos quantos quilômetros tem? 4 mil, cerca de 4 mil. 3.500 por aí. Tá. 3.500, 4 mil. Então, nessas ilhas está escrito Guam ali embaixo, ó. Guam, que era uma colônia norte-americana, e as de cima, que é Saipan e Tinian, foram capturadas em junho e julho de 44. E foi o primeiro gosto que os americanos tiveram, um gosto muito amargo, da guerra com civis japoneses, sabe? Porque... Foi a primeira? Primeiro gosto que eles tiveram com civis japoneses. Por quê? Porque em Saipan existiam colônias de moradores civis japoneses. E esses caras passaram pela lavagem cerebral que dizia que os americanos eram, sei lá, canibais, que iriam torturar, iriam esquartejar, iriam cometer todo tipo de crimes possíveis, atrocidades possíveis. E esse pessoal, cara, se suicidou em massa. Com medo do tratamento que receberiam dos americanos. Tem diversas filmagens de Saipan de gente pulando de penhasco, sabe? O restante da guerra, né? O que seria realmente o decurso para se chegar até o Japão. E o que vai acontecer a partir da tomada das Marianas é a construção das maiores bases aéreas do mundo, as maiores pistas de pouso do mundo. Coloca naquela foto do B-29 Tinian que eu te falei, por favor, Tratos. Mas era um esforço só americano ou tinha ajuda de... Cara, muito pouca ajuda de britânicos nessa época, porque o exército britânico estava pequeno e estava todo comprometido em guerra na Europa contra os alemães. E a marinha de guerra britânica, que era muito grande, ela estava também presa na Europa por conta da ainda existência de um navio capital alemão, um navio de grande porte, um couraçado, chamado Tirpitz. Tá? Chamado Tirpitz. Esse Tirpitz, ele desde 1941, ele ficava ali, ó, enfurnado naquele litoral da Noruega, que é um litoral de fiordes, né? Litoral recortado. Aí os caras botavam ele em um fiord, botavam no outro, e os britânicos tentavam achar e bombardear, os caras trocavam o navio de lugar, até que ali no segundo semestre de 44, finalmente eles localizaram o navio e atacaram o navio com umas mega bombas chamadas Tallboy, né? Ou Grand Slam, tem gente que fala Grand Slam também. E essas bombas, elas afundaram esse navio. Cara. Afundaram esse navio lá. Esse navio está afundado a poucos metros de profundidade na Noruega. Dá para ser visitado, se você mergulha, né, profissionalmente, por exemplo, você pode visitar o navio. E tem gente que vai lá e acha, tipo, colher, sabe? Acha prato, garfo, diversas relíquias o cara tira de lá, né? Mas uma vez que o Tirpitz foi afundado no segundo semestre de 44, aí finalmente a Marinha de Guerra Britânica ela pôde partir para o Pacífico. Aí foi fundada a Esquadra Britânica do Pacífico, né? British Pacific Fleet. Ela foi enviada para o Pacífico. Um dos navios da British Pacific Fleet era um destroyer, né? Um navio de porte menor, né? Comparado aos porta-aviões couraçados, um porte menor, no qual servia o Philip Mountbatten, futuro príncipe Philip, né, marido da rainha Elizabeth II. Ele servia num desses navios. Então ele serviu no Pacífico lá com a British Pacific Fleet. Então,
no segundo semestre de 44, mas assim, no finalzinho do ano mesmo, eu tô falando de novembro, dezembro, começaram os primeiros ataques desses aviões aí, ó. Esses aviões aí realizaram os primeiros ataques contra o Japão. Esses aí são os B-29, Boeing B-29 Super Fortaleza, Super Fortress. Esses aviões aí, esse avião é o projeto mais caro da Segunda Guerra Mundial. Você fala, um avião? É o projeto mais caro. O que ele tem de caro? Ele era todo inovador, cara. Não tinha nada nesse avião aí que era regulamentar, assim, da época, sabe? Ele era um conjunto de inovação muito grande. Você tem que imaginar assim, vamos pegar tudo de tecnologia não provada, experimental, não testada, e vamos jogar tudo no mesmo avião. Vambora, vamos. Aí... O que pode dar errado? O que pode dar? Muita coisa deu errado. Sério? Cara, o primeiro protótipo disso aí, foi o segundo, cara. Estatelou no chão, lá em Seattle. Pum, matou gente no chão. Toda a tripulação morreu. Acertou uma fábrica lá. Cara, esses pilotos de teste são os caras são heróis, hein, cara? Os caras sabem que tem grande chance de morrer. Tem. Nesse avião aí, com certeza, tinha uma grande chance de morrer. E aí, aconteceu um caso bem insólito, né? O cara que ficou designado para chefiar o treinamento de tripulações desse avião aí foi um major, na época, chamado Paul Warfield Tibbets. Esse cara tinha liderado as primeiras missões de bombardeio norte-americanas que chegaram à Europa, né? Então era um cara muito experiente também, um dos pilotos de bombardeio mais experientes da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. E esse cara foi colocado na chefia do treinamento de pilotos norte-americanos, tripulações inteiras, não só os pilotos, da tripulação inteira para voar esse avião aí. Pô, investimos tanto, o avião agora tá pronto, precisamos de voar o avião, né? Precisamos, então vai ter que voar. O que vai acontecer, então? Vai acontecer uma espécie de motim das tripulações. Ué? Vai acontecer uma espécie de motim das tripulações. Os caras vão falar, esse avião é uma caixa, é um ataúde, esse avião é um caixão voador, eu não vou botar meu pé nesse avião, esse avião vai me matar. Então... Qual que foi a missão para se construir isso? O que queriam com esse avião? Voasse mais alto? Justo, voar mais alto. Ir mais longe, por mais tempo. Ir mais longe por mais tempo, levando uma carga de bombas muito maior. É isso. Era peso, aguentar mais peso. Aguentar mais peso, alto. Ir mais alto para escapar da artilharia antiaérea, dos caças inimigos e levar uma carga de bombas muito grande. Tá. Basicamente, cara, trocando em miúdos, um avião para alcançar o Japão. Tá. Né? Olha lá. Então, olha aí, olha o Tibbets aí. Você tá vendo que esse é o Enola Gay, né? Esse aí é o avião que jogou a bomba atômica em Hiroshima e o Paul Tibbets era o piloto do avião na missão. Mas antes disso, ele tinha sido o chefe de treinamento das tripulações de B-29, ali ainda no começo de 1944. E ele estava enfrentando uma resistência muito grande. O Paul Tibbets, cara, foi um dos caras que fez muitas melhorias nesse avião, nos primeiros protótipos. Ele começou a fazer anotações, melhora isso, muda isso, ajusta isso, e os engenheiros da Boeing iam lá e modificavam nas próximas iterações. Então, ele tinha conseguido avançar bastante no quesito segurança do avião. Mas as tripulações resistiam. O que o Tibbets fez? O Tibbets, ele decidiu capacitar 2 mulheres para pilotar o avião. Ué? É. Não era comum na época? Não para esse avião. Não para esse avião. Para outros era. Para outros existia esse programa. Ele capacitou 2 mulheres para pilotar esse avião. Ô, Kratos, tenta pesquisar aí, cara. B-29 Fifinella. Fifinella. Ele capacitou essas 2 moças e não avisou ninguém, chegou na base, exigiu que os caras ficassem informação, chegou um B-29, ninguém falou nada. O B-29 chegou, pousou, fez o taxiamento, parou na frente deles, e o avião desligou os motores, saiu 2 meninas lá de dentro. Aí os caras... Aí os caras falaram, não, aí não, né? Aí ele botou essas 2 mulheres, essas 2 moças, para poder fazer instrução desses caras durante um mês, um pouco. E depois disso, os caras foram pegando o jeito no avião. Vamos ver se vai aparecer aí. Foram pegando o jeito no avião. Então, essas duas moças, elas foram instrumentais para poder jogar essas tripulações dentro desse avião, né? Uma vez que eles
tinham muito medo da aeronave, né? Mas aí no segundo semestre de 1944, tudo se alinhou, as tripulações começaram a voar os aviões de forma mais segura e eles foram sendo transferidos lá para o Pacífico e foram bombardeando o Japão. Qual que é o problema, cara? Sempre, né? Sempre, quase bombas sempre. normais. Bombas normais. A teoria se afasta muito. Aí, ó, essas duas moças aí, ó. Essas duas moças aí, justamente. Essas duas mulheres aí que eram as pilotos. Então o grande ponto era esse avião, ele foi elaborado, todos os requisitos dele, para seguir uma doutrina da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, que era muito otimista, que era extremamente otimista com as possibilidades dele. Tipo, esse negócio de voar extremamente alto, 10 mil metros, e lançar as bombas de lá, e lançar as bombas com precisão, porque os americanos tinham essa questão de lançar a bomba com precisão. Eles não queriam simplesmente atingir a cidade, queriam atingir o alvo dentro da cidade, a fábrica lá dentro da cidade, o quartel lá dentro da cidade. Só que uma vez que colocaram isso em prática, perceberam que a meteorologia japonesa guardava ali uma surpresinha muito pouco agradável para eles, chamada de corrente de jato, jet stream. E a jet stream era completamente desconhecida dos meteorologistas da época e eles tiveram uma surpresa muito grande com esse vento extremamente forte que simplesmente parava esses aviões no ar, cara. Imagina isso. Um vento contrário que consegue parar o avião no ar. Nossa. Né? Muitas vezes esse jet stream, inclusive, conseguia virar esses B-29. Virar o avião. Então, o que acontecia quando você tentava bombardear de 10 mil metros? Acontecia que a carga de bomba se dispersava numa área imensa, mas imensa mesmo. Ninguém acertava, era nada.